Oh, desculpa se eu tô ofegante aqui, eu e a equipe da produção aqui do Omelista passamos as últimas 2 horas carregando equipamento aqui, montanha acima, para chegar nessa savana tropical, que a propósito tá um clima agradabilíssimo aqui, 37 graus. Mas pelo menos é um cenário lindíssimo, né? Além do mais aqui, ó, não é nada comparado com o que muitas equipes de filmagem já passaram por aí para tirar os seus filmes do papel. Tem vários filmes aí que a gente assiste muito confortavelmente numa sala de cinema com ar-condicionado e nem pensa que a produção foi absurdamente caótica. Nessa Omelista aqui eu vou falar de 5 filmes feitos à base de perrengue e eu e a minha equipe aqui viemos aqui até o meio do deserto para mostrar o comprometimento que a gente tem com o audiovisual, certo? Bora lá? Só vê pra mim aí se tem algum pedaço aqui que tem ar-condicionado, faz favor. Se você vai acompanhar a gente aqui, é bom lembrar de alguns passos básicos de sobrevivência. Já enche sua garrafa de água aí, passa repelente e lembra de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho. Olha, às vezes enfrentar o calor e passar raiva com os mosquitos não é o pior cenário possível que pode rolar numa floresta. O elenco de O Regresso que o diga, já que a galera não sabia se já ia sair da produção com o Oscar ou então com hipotermia. O talentoso e igualmente maluco Alejandro González Iñárritu decidiu que o filme dele ia ser feito inteiro em locações, sem passar nem perto de um estúdio. Então a equipe encontrou umas montanhas top ao redor do mundo inteiro e o filme teve cenas gravadas na Itália, no Canadá e nos Estados Unidos. De fato, aí os cenários do filme são muito bonitos, mas nem tudo que reluz é um ambiente com condições de trabalho apropriadas. A equipe de produção basicamente teve que aprender montanhismo na prática, porque eram locais super inacessíveis e não tinha um hotel lá no meio do mato, então eles repetiam esse caminho todos os dias. Segundo o Iñárritu, 40% das diárias consistiam só em ir e voltar das locações. O Leonardo DiCaprio provavelmente foi o que mais sofreu aí nessa produção, porque além de ter entrado num rio congelante, ele precisou dormir numa carcaça de animal e comer um fígado cru de búfalo, mesmo sendo vegetariano. E esse rolê todo foi num friozinho por volta aí de 25 graus negativos, e a gente sabe que 25 é um número cabalístico problemático aí pro DiCaprio, né? Pelo menos ele finalmente ganhou o Oscar por causa desse perrengue todo, então acho que no fim das contas aí talvez tenha valido a pena. O que não falta em Hollywood é a história de produção tumultuada, mas dificilmente outro filme teve aí bastidores tão absurdos quanto Apocalipse Now. Primeiro que teve um monte de problema que vai além do perrengue, né? O Coppola teve que investir 30 milhões de dólares do próprio bolso para financiar. Um ator foi substituído no meio das gravações e eles usaram cadáveres reais como objeto de cena, sem saber que eram corpos que tinham sido roubados por um ladrão de túmulos. Muito doido, né? Mas um dos maiores problemas do filme foi a Olga. Eu já te explico quem é essa Olga aí. O Coppola queria gravar num lugar parecido com o Vietnã, mas eles tiveram que estudar aí as possibilidades e acabaram escolhendo as Filipinas. Tinha rolado um papo que eles gravariam em um ambiente conhecido por ter riscos de furacão, mas ninguém levou muito a sério. Burrice deles, né? Porque realmente rolou o tal do tufão, que é o tufão Olga, e estragou os sets, os equipamentos, fazendo com que a produção ficasse parada durante 8 semanas. Outro problema importante das Filipinas é que lá não só parecia um país propício para você simular que estava rolando uma guerra, mas realmente estava rolando uma guerra na vida real. Então a produção era super tensa, porque além de eles estarem usando efeitos práticos, com bomba explodindo no meio do set e tudo mais, sempre tinha o perigo deles serem afetados pela guerra civil que estava acontecendo lá no país. Além disso, eles estavam usando helicópteros emprestados pelo governo e tiveram situações em que as aeronaves precisavam sair voando no meio das gravações porque precisavam participar do conflito armado. Mano, imagina isso. Deu tudo tão errado que até o Coppola teve um colapso nervoso e sofreu convulsões durante a produção. Anos mais tarde, ele resumiu como foi a experiência apocalíptica do filme. Abre aspas aí. Nós estávamos no meio da selva, tinha muitos de nós, não tínhamos acesso a muito dinheiro e a vários equipamentos. Pouco a pouco nós ficamos malucos. O lado bom desse transtorno todo é que a produção não só rendeu um dos melhores filmes de guerra da história do cinema, como também um dos melhores documentários, que se chama Francis Ford Coppola, o Apocalipse de um Cineasta. Se você gosta de acompanhar o caos, vale a pena assistir, hein? Antes da gente continuar, eu tenho mais uma dica para você que curte assistir aos outros passando perrengue. É a nova temporada de Desafio em Dose Dupla Brasil. A série acompanha o amante da natureza Luciano Tigre e o caçador e sobrevivencialista René Murad,
que se juntaram para superar os desafios de algumas das paisagens mais bonitas e perigosas da América do Sul. Em cada semana, a dupla vai visitar um lugar remoto, indo desde o deserto de Tatacoa até a Mata Amazônica, e vai ter que confiar em um no outro para conseguir sobreviver. Ficou com vontade de ver? A temporada estreou no dia 10 de setembro lá no Discovery Plus e todo sábado tem um episódio novo. Essa lista aqui tá cheia de produções que foram caóticas, porque o diretor às vezes tinha uma visão artística muito específica, que era um pouco fora da realidade aí, né? Em alguns casos, isso rola porque os diretores são meio megalomaníacos mesmo, como foi no caso de O Regresso, mas em outros o problema tá mais pra ingenuidade, entendeu? Um caso de perrengue que rolou porque o diretor não fazia a menor ideia do que estava fazendo é Tubarão, de Steven Spielberg. Pois é, o cara é um dos principais exemplos aí que vem à cabeça quando a gente pensa em diretores bem-sucedidos, mas lá no comecinho da carreira, enquanto dirigia o Tubarão, deu tudo errado e o Spielberg jurava que nunca mais iam contratar ele. O grande motivo é que o cara não queria de jeito nenhum gravar num tanque gigante, que é onde esses filmes com cenas aquáticas geralmente são gravados. Com toda a prepotência de um jovem aí de 26 anos, ele achou que seria melhor gravar no mar. Imagina aí comigo então o que é mais fácil, gravar um filme num tanque que você pode adaptar para suas necessidades, dentro de um ambiente super controlado, com todos os recursos de um estúdio, ou então enfrentando a fúria incontrolável do oceano. Como o Spielberg optou pela segunda opção, o orçamento do filme dobrou e o tempo de filmagem pulou de 55 para 159 dias de dor e sofrimento. As pessoas ficaram doentes, a maresia acabou com as câmeras e eles ficaram reféns das condições de luz natural e das ondas para poder gravar o filme. Quando a produção já estava lá perto do final, um dos barcos que a equipe estava usando rompeu o casco e começou a afundar, completamente Titanic das ideias. Reza a lenda aí que nesse momento o Spielberg gritou para a equipe ajudar os atores a saírem do barco e o engenheiro de som, que se chama John Carter, teria dado a icônica resposta aí: foda-se os atores, salvem o equipamento de som. Pelo menos esse caos todo não refletiu no resultado do filme, que virou o baita clássico que todo mundo conhece. Então, por mais que o Spielberg estivesse com medo da maresia corroer a carreira dele, o cara não precisou nem de um colete salva-vidas, porque o filme surfou nas bilheterias. Falando em barcos afundando, outra produção que teve momentos completamente Titanic das ideias foi o próprio Titanic. A gente sabe que o filme virou uma máquina de fazer dinheiro, mas na época ninguém estava botando fé na produção, porque tudo que podia dar errado deu errado sim, e algumas coisas que não podiam também deram errado. Ao contrário de Tubarão, o longa foi gravado num tanque gigante, mas não deixou de ser caótico. Uma galera teve infecção nos rins e ficou gripada por causa da água do tanque. Para movimentar ainda mais o ambulatório aí do set, a Kate Winslet lascou um osso do cotovelo durante o momento das gravações e o outro ela quase se afogou. Lembra daquela cena em que a Rose e o Jack estão fugindo com a água no corredor e tem um portão na frente deles? Pois é. A roupa da Kate ficou presa e ela ficou submersa. Quase que a atriz se afogou. Segundo a Kate Winslet, a resposta do diretor James Cameron para essa situação traumatizante foi só: ok, vamos gravar de novo. Ele é muito gente fina, né? Pois é, não bastasse toda a questão da umidade, tinha mais um elemento deixando o clima do filme do James Cameron um pouco mais difícil, que era o próprio James Cameron. Aparentemente o diretor é insuportável e deixou todo mundo da equipe maluco. O cara é perfeccionista, né? O pessoal tava tão de saco cheio que alguém colocou uma droga, um pó de anjo, na sopa que a equipe ia tomar. 50 pessoas foram hospitalizadas por causa disso e ninguém nunca descobriu quem foi a figura misteriosa que dopou o pessoal e deixou todo mundo muito louco. Imagina só você trabalhar no set de um blockbuster, ser humilhado pelo James Cameron e parar no hospital porque batizaram a sua marmita e agora pro resto da sua vida, todas as vezes que você falar que trabalhou no Titanic, as pessoas vão duvidar e perguntar por que o Jack não coube naquele pedaço de madeira. Como é mágico a vida por trás das câmeras, né? Outro filme que o pessoal saiu do set sem saber se ia pro pronto-socorro ou então pra terapia foi Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, o famoso Evil Dead. Dava pra fazer uma lista aqui só das cagadas que aconteceram nesse filme. Quer ver? Bora fazer aqui uma Homelistaception. Inception do Homelista. Segue aqui uma Sub-Homelista com 3 perrengues dos bastidores de Evil Dead. A Wanda Produção se perdeu a caminho da primeira locação do filme. Depois Sanheim atolou o carro dele numa vala. O diretor foi perseguido por uma vaca brava. Juro que isso realmente aconteceu.
Esses são alguns dos vários relatos da equipe do longa. Segundo o diário de produção de Evil Dead, os equipamentos estavam sendo guardados numa cabana, mas numa noite alguém simplesmente entrou lá e roubou parte da aparelhagem que estava sendo usada no filme. Como solução, o próprio Sanheim, que é o diretor do filme, ficou lá dormindo no meio da cabana para tentar afugentar o ladrão. Outra coisa que rolou, porque aconteceram várias coisas em Evil Dead, posso continuar aqui por mais 20 minutos, foi que a cabana que eles estavam gravando o filme estava literalmente caindo aos pedaços. O chão ficou extremamente grudento por causa do sangue falso, a ponto que eles precisavam jogar cinzas no chão para conseguir caminhar ali no meio. Aos poucos a equipe do filme foi desistindo da gravação e no final só sobrou meia dúzia, com o pessoal da técnica tendo que se vestir como se fossem os atores para conseguir finalizar a história. E tudo isso aconteceu durante um período que ficou conhecido aí como o inverno mais intenso da história recente do estado do Tennessee, onde rolaram as gravações lá nos Estados Unidos. O Sanheim literalmente achou que ia morrer de frio. Pelo menos foi o que ele falou numa entrevista em 82, que tinha um tom meio de brincadeira, mas mesmo assim era um pouco preocupante. Abre aspas aí pro Sanheim, hein? Eu não estava suportando a tortura lenta de morrer congelado aos poucos. Então eu rastejei pro lado de fora e me deitei esperando morrer. Mas o produtor Rob Taupert apareceu e me deu uma coberta, então estou aqui vivo. Então se você nunca viu Evil Dead, bota logo aí a mão na consciência. Se o Sanheim quase morreu de frio para dar essa obra-prima do cinema de horror, o mínimo que você pode fazer é dar um play no longa-metragem. Mas conta aí, qual desses perrengues você achou o mais absurdo? Conta pra gente aqui nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal. Até mais, hein? A gente vai acabar aqui de subir essa montanha.